vamos iniciar o nosso Café MC falando sobre um tema que é um tema bastante atual, um tema bastante polêmico, que é a questão da relação abusiva. É um tema que eu estudo há mais de 20 anos, como psicóloga clínica, como pesquisadora. Realizei meu trabalho de doutorado sobre a violência dentro da questão da segurança pública, envolvendo situações com tomada de reféns. E essa pesquisa que eu realizei de doutorado sobre tomada de reféns fez com que eu pensasse na questão dessa posição do refém no contexto de uma relação íntima. Como que a relação abusiva ela está presente em várias esferas, não só no contexto da segurança pública, quando a gente vai atuar com um conflito armado, né, uma situação policial, como também essa violência, essa coisa abusiva vai aparecer dentro das relações íntimas. Em situações com tomada de reféns, eu trabalhei com histórias que eram histórias que essa violência atravessava no sentido de ser um conflito amoroso, onde esse homem ou essa mulher, geralmente mulher, eu nunca participei de uma situação onde a mulher tenha feito isso, mas isso não significa que a mulher não possa fazer, onde esse homem não aceita essa rejeição. E por conta desse histórico de uma violência íntima que já vem acontecendo, ele resolve fazer essa mulher de refém num conflito armado e impedir que ela saia de um relacionamento. Isso foi um ponto importante para eu pensar o que move duas pessoas, o que acontece numa relação íntima que faz com que alguém se sinta no direito de transformar o outro numa vítima, né? Em alguém que tem que ficar obrigatoriamente com ele. Isso me fez pensar que a situação do refém é uma situação que não é só, que não está só nesse cenário armado. Nós temos reféns que estão em cativeiros domésticos sem uma arma apontada para a cabeça. Então essas situações de escravização, que eu chamo de relacionamento abusivo, que são relações onde você de alguma maneira está constrangido a ficar nela, seja de uma forma sutil, seja de uma forma ostensiva, esse tipo de relacionamento excessivo, esse relacionamento que faz com que você tenha a sua privacidade e o seu direito à liberdade totalmente castrados, isso me fez pensar como nós estamos vivendo hoje na atualidade em situação, em condição de reféns. Somos reféns de uma política que é uma política perversa, somos reféns de relações profissionais que são relações abusivas, somos reféns de filhos abusadores e tirânicos, somos reféns de pais que são pais narcisistas, que de alguma maneira se acreditam no direito de nos colocar ou colocar o filho numa condição abaixo, acreditando que a autoridade é rebaixamento do outro, né? Isso é uma relação muito comum quando a gente vê em cenários dessa questão da vida abusiva, né, da relação abusiva, como que alguns pais colocam os filhos no lugar de propriedade. E quando a gente vai observar, a tônica do abuso tem a ver exatamente com isso. Eu transformo alguém num objeto. Objeto esse que é objeto do meu prazer, objeto das minhas expectativas, objeto daquilo que eu acredito que é bom para ele. Nesse momento, essa relação se torna uma relação desigual. A relação abusiva não é uma relação hierárquica. Veja bem, a relação abusiva não tem nada a ver com hierarquia. A hierarquia, ela pressupõe uma organização. A hierarquia pressupõe uma ascendência de um sobre o outro, onde você não exime a questão do respeito. A relação abusiva é uma relação de coerção. É uma relação onde você exercita o seu poder de mando. Seja ele ostensivo com uma arma, né, que deflagra para uma arma, seja aquele poder de comandar e manipular psicologicamente o outro. E aí a gente para pensar, por que nesse cenário atual, o tema da relação abusiva ou tóxica seria um tema importante, contextualizado? Primeiro, nós estamos numa sociedade que, a meu ver, é uma sociedade onde o valor permissividade, privacidade, são valores a serem questionados. Nós estamos numa era onde tudo é online. Então a questão da privacidade, ela vira um valor um pouco démodé. Quando a gente vai falar de privacidade, por exemplo, num contexto anterior a esse, quando a gente vai falar de privacidade no século XIX, né, século XVIII, ali vai ter um outro contexto. Privacidade é um valor que vai criar intimismo, né, que vai criar intimidade.
Isso vai sendo perdido ao longo da história, por razões que a gente não vai necessariamente falar aqui, que não é a propósito, mas quando a gente chega nesse contexto pós-moderno, privacidade passa a ser alguma coisa assim quase que pré-histórica. O que é privacidade? O que isso tem a ver com relação abusiva? A privacidade passou a ser um aspecto tão atravessado, né, pelo coletivo, ou seja, pode tudo, numa era onde pode tudo, onde você não consegue contextualizar o que é meu, o que é do outro, que isso faz com que eu me sinta no direito de invadir o seu espaço. Afinal de contas, que privacidade é essa? Eu posso invadir o seu espaço. Um pouco de mimimi, né? Essa alegação dessa subjetividade, dessa interioridade. Interioridade é coisa para romantismo, né? Para a gente ficar pensando em quem a gente ama, quem a gente gosta. E aí, na realidade, esse valor privacidade frouxo faz com que bater em você, agredir você, passa a ser algo normal. Por que a gente está tendo, né, várias campanhas de respeito? Respeito à diferença, já viram isso? Respeite a diferença. Gente, precisa de campanha para isso? Na minha opinião, respeito é um valor que a gente não precisa ficar lembrando. Por que hoje, numa sociedade como a gente vive, há um apelo tão grande a se pensar no respeito? Porque isso está perdido. Essa é a minha visão como pesquisadora. Isso está perdido. No momento em que a gente perde, a gente tem que lembrar. Porque se eu tenho que lembrar, é porque aquilo não é uma prática. Porque o que é uma prática não tem que ser lembrado. Aquilo acontece. Eu não tenho que lembrar que eu tenho que respeitar você. Eu respeito porque é óbvio que numa relação a 2, a 3, a 4, uma relação coletiva, pressupõe o espaço do outro. Esse espaço é um espaço que está, com certeza, atravessado, de alguma maneira, não está sendo significado como um espaço que é o espaço da alteridade, que a gente chama em psicologia. A alteridade é o espaço do outro. O espaço do outro é um espaço que hoje está em xeque, nessa era de uma sociedade pós-moderna que banaliza. Outro conceito que faz com que a relação abusiva tenha suporte, a banalização da violência. É natural, entre aspas, esse natural, para mim não é natural, não tem nada de natural, mas as pessoas colocam como natural agredir você, afinal de contas você está, nesse momento você está invadindo o meu espaço. Você não tem espaço. Olha que interessante, você não tem espaço a princípio, que nós estamos na era do online, tudo pode. Essa subjetividade ela está diluída, para usar um termo até que eu gosto muito do Bauman, ela está líquida, essa liquidez dos afetos, sabe? Onde a gente não tem muito vínculo, e os vínculos passam a ser todos muito superficiais. Mas ao mesmo tempo que eu tenho isso, quando o meu espaço é invadido, eu vou lá e te agrido. Olha que interessante. Então, até que ponto a gente utiliza 2 pesos e 2 medidas para pensar na questão da violência? Porque hoje as pessoas estão perdendo a cabeça, né, com muita facilidade. A ostentação da arma não é mais uma ostentação policial. As pessoas portam armas e elas acham que elas podem, de alguma maneira, fazer valer o seu direito pela força. E isso me faz pensar que tanto a privacidade quanto a banalização são aspectos importantes para a gente pensar por que as pessoas abusam. Se a gente pensar num contexto anterior, bem antigo, Grécia Antiga, será que a gente falava de relação abusiva na Grécia Antiga? O que vocês acham? Será que a gente era pensado assim? Havia um outro tipo de subjetividade circulante? Essa coisa de misoginia, ódio às mulheres, isso é algo um pouco mais novo, no momento em que a mulher ganha um espaço diferente na história, né? Na Grécia Antiga, a mulher era nada, não participava nem dos assuntos políticos. Um pouco mais Roma Antiga, as mulheres eram consideradas objetos sexuais e eram moeda de troca. Então, assim, os soldados participavam da guerra, né, dos confrontos e ganhavam as mulheres. Se nós formos pegar a construção do feminino e como que o feminino está muito presente como vítima numa relação abusiva, não que isso seja uma exclusividade da mulher, a gente tem homens também, depois eu vou falar um pouco disso, né, que passam por situações de relação abusiva, mas pegando essa construção do feminino e a justificativa para que essa mulher seja objeto de troca, se a gente pegar de Pandora a Eva, como nós falávamos anteriormente,
É uma antropóloga que eu gosto muito de estudar, e ela fala que de Pandora a Eva a gente tem aí a confirmação de que a mulher ela traz o mal. E isso está muito presente no imaginário coletivo. Se ela traz o mal, a gente bate. Né? A mulher ficou, de alguma maneira, submetida a uma condição menor, porque se ela traz todas as porcarias da humanidade, desde a Grécia Antiga, e afinal de contas Eva não foi qualquer uma, né? Eva foi uma mulher que, com certeza, ela tem o poder de destruir o masculino, levar o masculino para as práticas que ele não queria. Então, dentro desse contexto, até chegar na Idade Média, a gente tem uma mulher que consegue copular com o demônio. Uma situação como essa, com certeza, traz, por outro lado, uma incitação à dominação. Temos que dominar essa mulher, né? Essa mulher é muito poderosa. E esse poder feminino de sedução até chegar às bruxas, porque as bruxas, na realidade, é o ápice desse feminino perigoso, não é à toa que mais à frente o movimento feminista começa a resgatar a gente, para que a gente saia desse lugar destrutivo. Por que não abusar de uma mulher? É abuso ou é prevenção? Afinal de contas, ela transa com o demônio, né? Então, se a gente dominar esse feminino, a gente está, na realidade, fazendo um favor a vários outros homens potencialmente vítimas. A gente tem a relação abusiva na família, tanto filhos tirânicos quanto essas mães e pais que se acreditam no direito de colocar o filho num lugar que ele não quer. Isso é muito interessante. E aí, quando você cresce, você toma consciência de que você está num lugar que o outro colocou, que era para atender ao outro. Mas o grande problema é quando você é vítima de uma relação abusiva, você não toma consciência que você ainda é criança, que você está infantilizado. E esse processo de infantilização, muitas vezes, você só vai tomar consciência depois de muita dor, depois que você leva o primeiro tapa de algum homem, depois que a sua mulher, no caso de um homem, vai embora e diz para você que ela vai viver uma vida diferente daquela, porque afinal de contas, ficar casado com você é uma bobagem. E aí, na realidade, você vai percebendo que esse abuso só se deu depois que passa um limiar da dor. Enquanto você é pequeno, você vai sendo colocado naquele lugar. Olha, fica aí, fica quietinho. Vocês já viram mães e pais fazendo isso? Fica aí quietinho, fica um cantinho, tá? Vai brincar. Hoje em dia, com o celular, você dá o celular na mão da criança, a criança fica lá naquele canto, ela não te atrapalha. Isso é uma relação abusiva, é a construção de uma relação abusiva, porque você não significa a necessidade do outro. O celular é um processo de escravização. A criança fica ali isolada e você vai sentir prazer. Você vai realizar aquilo que você precisa. Na construção de famílias abusivas, nós temos aspectos mais fortes, que são aspectos onde claramente você vê uma psicodinâmica familiar, onde um é o privilegiado e o outro é o bode expiatório. Seu irmão não faz assim, você podia fazer igual seu irmão, né? Você já viu como é que seu irmão faz? Você já viu como é que seu irmão é competente? Você já viu como é que seu irmão é inteligente? Para de fazer isso. Faz igual ao seu irmão. Famílias abusivas são famílias onde essas comparações estão presentes, onde, na realidade, não são famílias democráticas. Famílias abusivas não constroem valor democrático. Há sempre alguém, o que a gente chama dentro dessa psicodinâmica familiar, existem algumas ordens. Uma das ordens é o dar e receber. O dar e receber é uma dinâmica muito interessante para a gente entender por que alguns sofrem abuso e outros não. Porque nessa lógica do dar e receber, que vem da fonte dos pais, alguém recebe mais, alguém recebe menos. E nesse receber mais, receber menos, você vai configurar, com certeza, o abuso na distribuição. Porque quando a gente cresce, a gente só constrói um valor pessoal porque alguém disse pra gente que a gente era importante. Mas se essa fonte que vai dizer pra gente que a gente é importante começa a dizer pra você assim, faz igual ao seu irmão faz melhor. De alguma maneira ela está dizendo para você que você não é tão bonita assim como dizia o espelho da Branca de Neve, né? Tem sempre alguém mais bonito que você. E aí, na realidade, você vai, com certeza, na construção dessa autoimagem, esse sujeito potencialmente vítima do abuso, ele vai ter uma dúvida com relação ao valor pessoal.
E aí, esse é o ponto fundamental de toda essa nossa fala. Por que algumas pessoas entram em relações abusivas? Não só entram, mas permanecem. Porque entrar, às vezes, você entra de gato no navio, né? Você olha aquele cara lindo, maravilhoso, atlético, né? Até que ele começa a abrir a boca. Aí ele fala assim, você vai com essa roupa? Vai sair assim, né? Porque homem, quando fala assim, você vai sair com essa roupa, ele está dizendo, eu não quero que os outros vejam, porque afinal de contas eu marquei o território. E aí você começa a perceber que quando você cresce, você vai tendo dúvida com relação ao seu valor pessoal. E aí isso faz com que você permaneça numa relação abusiva. O abusador, agora falando um pouquinho do abusador, genericamente, como eu falei, a gente vai ter algumas especificidades, mas o abusador, ele não é uma pessoa empática. Ponto número 1. Abusadores não são empáticos. Empatia pressupõe a capacidade de significar a alteridade, o lugar do outro. Não há isso. Então, abusadores não são empáticos. As pessoas que vivem com abusadores, elas começam a justificar, não, mas é porque ele estava nervoso. Não sei se vocês já passaram por isso, ou já escutaram isso. Ele não estava bem naquele dia. Por isso que ele me deu um tapa, por isso que ele gritou. Papai não está bem não, não provoca o papai não, que papai não está bem. Olha que interessante, né? Papai não está bem não. A mulher, se estiver estressada, é porque ela com certeza está com falta de sexo, não é assim? A gente fala isso, né? Falta de sexo, porque a mulher... É uma série de configurações machistas para o feminino, histérico, porque o feminino fica histérico, o homem fica nervoso, já repararam? Mulher fica histérica, o homem fica nervoso, né? Isso é uma lógica, infelizmente isso está presente. E aí no momento em que eu começo a justificar esse abuso, é porque o meu valor pessoal está em xeque. O que a mamãe dizia para mim assim? Não faz assim, não faz igual ao seu irmão. Ela estava dizendo para mim que eu tinha que ser permissiva. Concorda? Ela estava dizendo para mim que eu tinha que, de alguma maneira, entender, né, que o meu irmão faz melhor, ou a minha irmã faz melhor. E aí esse homem, ele passa a ser o quê? Eu estou falando do homem, mais uma vez reforçando, tem a questão da mulher também, né? Porque quem vai assistir depois vai ver, vai achar que a gente está defendendo o clube aqui da Luzinha, mas não é isso. Na realidade, a incidência maior são com as mulheres, trabalhando com vítimas de violência doméstica. A maioria, todas, eram mulheres. Os homens não chegavam para mim arrebentados, porque as mulheres resolveram espancá-los. Isso tem lá em outros contextos. Aqui eu nunca vi, mas isso obviamente acontece. Eu já assisti um homem apoiando de uma mulher. Foi uma cena bem hilária, mas foi uma situação à parte. Mas o que acontece? Quando você vai entender essa questão do porquê que eu fico numa relação abusiva, você tem que olhar o teu histórico. O que eu escutava quando eu era pequeno? Qual era o lugar que eu ocupava? Porque o lugar do nosso valor pessoal é o lugar que colocaram a gente. Quando a gente cresce, a gente toma consciência de que a gente pode sair. Mas a gente sai. Mamãe mandou caminhar quantos passos? 5 de elefante. Aí a gente continua 5, 10, 20 de elefante dentro do casamento. Porque afinal de contas eu tenho que fazer o papel da boazinha. Né? Eu tenho que fazer aquele papel porque ser boazinha significa não perder afeto. E quando eu tenho medo de perder afeto, eu continuo numa relação abusiva. Quando eu tenho medo de perder o emprego, eu continuo numa relação abusiva. Porque eu acho que eu não vou arrumar emprego em lugar nenhum. Porque afinal de contas aquele chefe é quase um pai, né? Ele me deu um emprego, olha que coisa. Gente, como se eu não merecesse aquilo que eu estou recebendo. Há uma inversão dessa lógica de importância, essa dúvida da importância é o que faz eu permanecer numa relação abusiva. Sempre, pessoas que não têm dúvida da sua importância, do seu valor pessoal, jamais vão consentir a continuidade de uma relação abusiva. O que é uma relação abusiva? É a continuidade dessa depreciação. A relação abusiva não é uma relação de uma situação circunstancial. Naquele momento a pessoa fez aquilo. Há uma continuidade dessa depreciação que passa por dois objetivos claros de abusadores. Um é domínio psicológico, manipulação psicológica, para que você atenda a necessidade dele. Sempre, em todos os casos, 120% dos casos, todos. Há manipulação para que você atenda. Por que o abusador faz isso? Porque o abusador não tem sustentação psicológica. Se a gente for pegar um conceito dentro da questão do abuso, que é o narcisismo perverso, o narcisista perverso é um abusador
que dentro do seu desenvolvimento da personalidade, ele tem uma falha na construção dessa autossustentação, que a gente chama de valor narcísico. Ele não consegue se ver como um eu dotado de potencialidades que vai se relacionar com o outro e vai trocar. O narcisista perverso, ele transforma as pessoas em hospedeiro. Você é um objeto do meu prazer, você vai atender o que eu preciso. Nem que para isso eu tenha que seduzir e dizer que eu sou a pessoa mais maravilhosa do mundo. Porque afinal de contas eu preciso mexer com o quê? Com as tuas carências. Você consegue perceber isso? Por que eu entro numa relação abusiva e permaneço? Porque o abusador fala o que eu quero ouvir. Ele não fala o que eu sou, ele não tá nem aí pra mim. Ele vai falar aquilo que eu preciso para que eu atenda aquilo que ele precisa. E qual é o grande problema? A gente acredita na fada madrinha, na ilusão. Voltando aos objetivos, manipulação psicológica, sabe qual é o outro? Muito sério. A manipulação psicológica chega a tal ponto que as estatísticas, apesar de não ser um tema muito difundido, a gente tem André Martins, que é um pesquisador que eu uso muito, que ele fala do narcisismo perverso, né? Que ele chama a construção da violência silenciosa. Uma das questões que passam por essa lógica do abuso é levar a vítima ao suicídio ou à loucura. Eu já atendi mulheres com várias tentativas de suicídio, mais de uma mulher, que já chegou no consultório com os pulsos cortados, tomei todos os remédios para o hospital, eu não consigo ser o que ele precisa. Já escutei isso. Porque na lógica do abuso, o abusador ele é o eterno insatisfeito, é o que eu chamo de personalidade saco sem fundo. O que é um saco sem fundo, gente? É o buraco negro do universo. Você joga lá, né? Some. Vocês imaginem o que é atender uma pessoa eternamente insatisfeita. É possível? É possível? Não. Tá bom, mas poderia ser então. Tem uma coisinha aqui. Vocês viram Dormindo com o Inimigo? Dormindo com o Inimigo é um filme clássico de abuso afetivo, evoluindo para psicopatia, porque ele era um psicopata. Né? O psicopata não necessariamente mata. O psicopata é um predador social. Ele destrói relações. O abusador, o narcisista perverso é considerado com certeza um predador social. Porque ele vai minando. Aí você vai se adequando. A vítima, qual é o processo da vítima? Isso é que é extremamente perigoso e sério. Porque na crença que a vítima tem de que ela é aquilo que ele diz, ela vai se adaptando.